Fala investidora, fala investidor, este é o vídeo da aula de número 2 do nosso curso básico. As grandes tesourarias de bancos, os grandes investidores não vão mais manter segredo desse ativo tão sofisticado que é as opções. Ao contrário do que eles dizem, que opções é muito complicado, que é um terreno perigoso, eu quero provar para você que não é. Eu quero descomplicar as opções, já comecei fazendo isso na primeira aula desse curso básico e hoje a gente continua falando das opções de put. Então a gente começa recapitulando um pouquinho da aula anterior. A gente falou de comprar uma ação aqui, por exemplo, valendo R$30. A put dessa ação, que é o seguro da ação, valendo R$1 aqui na linha do preço da ação. Eu disse para você que seguro, ou seja, puts mais abaixo do valor da ação, vão custar mais barato. É natural, né? Que se eu quiser fazer um seguro mais barato, eu também vou ter o meu ativo sendo vendido mais barato lá no final do exercício. Por exemplo, se a ação cair para R$20 e eu comprar uma put do 28, eu tenho o direito de vender a minha ação por R$28, embora eu tenha pagado 30 nela. Vou perder R$2. Mas se a ação caiu para 20, eu tenho o direito de vender ela por R$28. Aos R$26 aqui o mesmo raciocínio. E aqui em cima também. Se eu quiser fazer um seguro aqui no R$32, é claro que eu vou pagar muito mais caro por esse seguro. No caso aqui, R$2. Se eu quiser, por exemplo, vender por R$33 lá no final do exercício, é claro que eu vou pagar mais caro aqui, R$3 nessa opção de put, que é o seguro da minha ação. Mas a pergunta que fica nesse momento é por que o valor da opção, principalmente aqui na linha do dinheiro, ou seja, no valor da ação naquele momento, por que ela vale R$1? O que faz uma opção valer R$1? Existem alguns fatores que compõem o valor da opção. Um deles é o próprio valor da ação, o outro é a volatilidade, ou seja, quanto mais a ação oscila muito para cima e para baixo, maior é o valor da opção. E quanto menos a ação oscila para cima e para baixo, menor é o valor da opção. Esse é o segundo fator. Terceiro fator é o que eu já coloquei aqui para você, é o quão longe ela está do valor da ação. É claro que uma opção que está abaixo do valor da ação, ela vai valer menos. Já te expliquei a razão do porquê que ela está valendo menos. Quanto mais para baixo, ela vale cada vez menos. E quanto mais para cima, ela vale cada vez mais. Então esse é o terceiro fator. É o valor do strike. Cada um desses valores aqui a gente chama de strike. Esse nome não é mais segredo para você e não é mais estranho. Então é o valor do strike. Então, o valor do strike é o terceiro fator que compõe o valor da opção. Mas tem mais um componente que constitui o valor da opção, que é justamente a taxa de juros embutida no valor dessa opção e a taxa de incerteza. Porque nós estamos falando de uma opção que vai te dar um seguro durante um mês. Então, nós estamos falando de uma data futura, um mês para frente. Se nós estamos falando de uma data futura, um mês para frente, é claro que vai ter uma taxa de juros embutida aqui nesse valor. E uma taxa de incerteza também. Ou seja, é o quanto o mercado está incerto sobre o valor da ação daqui a um mês. Quanto mais o mercado não tem confiança do valor que essa ação vai estar daqui a um mês, maior é o valor dessa taxa de incerteza embutida na opção. Mas até aí tudo bem, não se preocupe com isso. O que você precisa saber é que as opções mais para baixo aqui de put vão custar mais barato e que as opções mais para cima vão custar mais caro. É isso e ponto. Agora, e no final do exercício? Como é que estarão os valores dessas opções que tem esse valor aqui no começo do mês, no começo do exercício? Lá no final do mês, ou seja, no final do exercício, que a gente chama esse mês de exercício, quanto é que vai estar valendo essas opções lá no final? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é consertar aqui o valor das opções que estão um pouquinho mais longe, principalmente para cima. Aqui, a gente não vai colocar R$2 e nem R$3. A gente vai trazer essas opções aqui um pouquinho mais para perto da realidade mesmo do dia a dia. Então essa opção aqui, ela vai estar valendo, por exemplo, R$2,30. E essa opção aqui, ela vai estar valendo, por exemplo, R$3,10. Tá? Essas aqui a gente pode continuar com o exemplo de 70 centavos e de 30 centavos. Eu disse que as opções têm um prazo de validade e que, ao final do exercício, ao final do mês, se a ação se permanecer aqui nos R$30, essa opção aqui não vai ter nenhum valor. Vai perder. O seguro que você tem, que você comprou, vai perder valor. Então, se a gente chegar aqui no final do exercício e a ação estiver valendo R$30, essa opção aqui vai estar valendo 0. Ok? E essa opção aqui
do strike R$ 28. Quanto é que ela vai estar valendo lá no final do exercício quando já acabou o seguro? Supondo que a ação lá no final do exercício está valendo R$ 30. Qual é a pergunta que você tem que se fazer para imaginar quanto é que está valendo essa opção aqui? Bom, chegou no final do exercício, acabou o seguro. Eu tenho interesse em vender a minha ação por R$ 28 se lá no final do exercício ela está valendo R$ 30? É claro que não. Ninguém vai ter interesse em vender a ação por R$ 28 se lá no final do exercício ela está valendo 30. Então essa opção aqui de 70 centavos que era aqui no começo, ela vai estar valendo zero aqui. Simples assim. E essa do 26? Mesmo raciocínio. Do R$ 26 ela vai estar valendo zero também. Isso é óbvio, é uma coisa muito clara. Mas e essas opções aqui para cima? Quanto é que vai estar valendo essa opção aqui e essa aqui? Essa do strike 32 e essa do strike R$ 33. Vamos continuar com a mesma pergunta? Se lá no final do exercício a ação que eu paguei R$ 30 continuar valendo R$ 30, quem é que vai ter o interesse de vender a ação por R$ 32? Opa, já inverteu a pergunta. Bastante gente vai querer vender por R$ 32. Então, essa opção aqui não perde valor. Essa opção aqui, ela está R$ 2,30 nesse momento. Aqui, ela vai estar valendo R$ 2. Essa opção aqui, que estava valendo R$ 3,10, as pessoas vão ter interesse de vender ela por R$ 33, a ação por R$ 33. Então, essa opção aqui vai estar valendo R$ 3. Bom, então nesse momento você já sabe perfeitamente o porquê que essas opções aqui abaixo do valor da ação estarão valendo zero se a ação se permanecer R$ 30 lá no final do exercício. Está muito claro isso, que ninguém vai ter interesse em vender a ação mais barato. E o porquê que essas opções aqui têm valor no final do exercício é claro, porque qualquer pessoa vai querer vender por 32 ou por 33 se a ação estiver valendo 30 no final do exercício. Agora a pergunta é: por que aqui ela estava valendo 2,30 e agora, no final do exercício, ela está valendo 2? Por que aqui ela estava valendo 3,10 e aqui ela está valendo 3? O que é 30 centavos e o que é 10 centavos? Então aqui a gente vai matar uma outra charadinha, um outro termo muito feio que eles falam, que é o tal do valor extrínseco e o valor intrínseco, que é muito difícil de entender. Não é mais, porque eu acabei de te explicar o que é valor intrínseco e o que é o valor extrínseco. O valor extrínseco é esses 30 centavos aqui, que no final do exercício não existe mais. O que é então o R$ 2 e o R$ 3? É o valor intrínseco. E o que é valor intrínseco? É a diferença do valor da ação naquele momento para o valor do strike que você escolheu. Então, se eu vendi, por exemplo, no strike de 32 e a ação está 30 lá no final do exercício, fica só a diferença de R$ 30 para R$ 32, que é R$ 2. Fica só a diferença de R$ 30 para R$ 33, que é R$ 3. Então, no começo do exercício, a gente tem o valor extrínseco e no final do exercício a gente não tem o valor extrínseco. E aqui é quase que totalmente o valor extrínseco. É por isso que aqui ele custa R$ 1 e aqui ele vai custar zero se a ação tiver 30. É onde existe o maior valor extrínseco. Aqui também só é feito de valor extrínseco, que não existe nenhuma diferença daqui para cá no final do exercício. E por que não existe nenhuma diferença? Porque ninguém vai querer vender a ação por R$ 28. Ninguém vai querer vender a ação por R$ 26 se ela tiver 30. Então isso aqui é só valor extrínseco. No final do exercício não vai estar valendo nada. Então as opções de put, OTM, que aqui para baixo é OTM, só tem que lembrar que normalmente nas plataformas é o contrário, tá? O para baixo está lá para cima e o para cima está para baixo. Mas entenda que as opções mais baratas são de strikes menores que o valor da ação. E as opções mais caras são de strikes maiores do que o valor da ação. Mas continuando o raciocínio, então aqui é o valor extrínseco, aqui é valor extrínseco. E aqui tem valor intrínseco e extrínseco, porque está dentro do valor da ação. Está totalmente dentro. Então aqui, se a ação se permanecer no R$ 30, a gente só acaba com o valor extrínseco. O valor intrínseco permanece e aqui continua esse valor. É por isso que às vezes as pessoas se confundem, porque a gente fala que as opções viram pó no final do exercício e não tem mais valor. Mas veja,
são as opções com valor extrínseco e abaixo do valor da ação. Quando a gente olha os strikes acima do valor da ação, ele vai ter um valor intrínseco ainda. E esse valor é alto, vai ser sempre a diferença do valor da ação para o valor que está maior, lá do strike maior que você escolheu. Então é por isso que essa opção aqui está valendo R$2 e essa aqui está valendo R$3. Mas de qualquer maneira, o prazo de validade da opção, tenha ela valor ou não, ou seja, se ela estiver valendo 0 aqui, tudo bem, acabou o prazo de validade, mas aqui também acabou o prazo de validade. Mesmo que ela tenha valor de R$2 aqui, de R$3 aqui, vai acabar a validade dela no final do exercício. Então, o que acontece? Se chegar no final do exercício e você tem ainda essa opção, esse seguro que você fez, valendo R$2, por exemplo, e você não fizer nada com essa opção que você comprou, você vai ser exercido. Ou seja, você vai vender as suas ações, a corretora B3, ela vai automaticamente vender as suas ações por R$32, que foi o strike que você escolheu. E como é que você pode evitar isso? Não, mas eu não quero vender as minhas ações. Embora eu tenha feito o seguro no R$32, eu não quero vender, eu quero continuar com as minhas ações. Tudo bem. Então você não tem essa opção aqui que ela está comprada, você não comprou ela, não é um seguro que você comprou. Então no final do exercício você pode vender essa opção. Você consegue vender essa opção no final do exercício antes do último dia. Você pagou nela R$2,30, você vai vender ela por R$2, você vai perder 30 centavos. Mas você consegue vender caso você não queira vender a sua ação por R$32. Só que, como eu falei na aula passada, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos olhando a fotografia do momento. E isso aqui é dinâmico, todos os dias se altera na Bolsa de Valores. A opção que está valendo R$1 aqui nesse momento, se a ação cair, ela vai mudar de valor, ela vai passar de ATM para ITM ou OTM. Isso é dinâmico, é todos os dias. Então agora, a minha proposta é que a gente entenda como é que funciona essa dinâmica. Vamos pegar o exemplo de uma opção de venda, de uma put, no começo do exercício e vamos ver quanto é que ela estaria valendo no final do exercício em diferentes cenários. Então, por exemplo, essa opção aqui do R$32, que está valendo R$2,30, e eu escolhi o strike de 32 enquanto eu tinha comprado a ação por R$30, você já sabe que no final do exercício ela vai estar valendo R$2. Por quê? Porque é a diferença de 30 para 32. Isso já está claro para você. Então, o que eu vou fazer aqui agora é mostrar para você como é que é a dinâmica. Vamos pegar uma opção que você tenha comprado e vamos ver em diferentes cenários qual seria o valor dessa opção no final do exercício. Então eu preciso que você preste bastante atenção, porque agora nós vamos ver a dinâmica das opções de put lá no final do exercício. O que vai acontecer com essa put que eu comprei aqui no strike de R$30 lá no final do exercício. Então vamos comigo aqui. Nós compramos a opção do strike de R$30, ou seja, eu paguei, por exemplo, R$30 na ação. Então eu fiz um seguro aqui nos R$30. Caso a ação caia, eu quero ter o direito de vender essa ação por R$30. Então vamos começar de trás para frente aqui. Aqui nós pagamos R$1 nessa put. Ela custou R$1. Lá no final do exercício, se a ação estiver valendo R$32, 32 não, R$33, o último valor aqui, se ela estiver valendo R$33, quanto é que vai estar valendo essa put aqui, que eu paguei R$1? Vamos fazer aquela pergunta? Se a ação estiver valendo R$33 e eu vou querer exercer o meu direito de vender por 30, se ela lá no final do exercício está valendo 33? Claro que não, né? É óbvio. Então essa opção aqui que eu paguei R$1, ela não vai valer mais nada lá no final do exercício. Virou pó. Tá, mas e se a ação estiver valendo, por exemplo, 32? Mesmo raciocínio. Eu vou exercer o meu direito de vender a ação por R$30, lá no final do exercício ela está valendo 32? Claro que não. Se eu não vou exercer o meu direito e não tenho interesse nisso, é claro que essa put aqui não está valendo nada. Então, é 0. 31, a mesma coisa. Eu não vou querer vender por R$30 se eu posso vender por 31. E se ela estiver valendo R$30? Também é a mesma coisa, vai estar valendo 0, porque... Por que eu vou querer exercer o meu direito da put de vender por 30 se o próprio mercado está pagando 30? Eu vou lá e vendo, se eu quiser vender. Então, também está valendo 0. Agora, se ela tiver R$29 no final do exercício, eu vou querer exercer o meu direito de vender essa ação por R$30?
sim, eu vou querer exercer o meu direito. Então, quanto é que está valendo essa put aqui no final do exercício? Exatamente R$1. Por que ela está valendo R$1? Porque é a diferença do 30 para o 29, que é só valor intrínseco. Aqui nós tínhamos valor extrínseco na maior parte e um pouquinho de intrínseco. Aqui não, aqui é só o valor intrínseco. Mas nesse momento já nem importa mais o que é intrínseco e o que é extrínseco, porque você já entendeu o raciocínio, né? Eu vou ter interesse sim em vender a ação por R$30 se ela tiver 29. Então essa put aqui tem valor sim, ela custa R$1. E a partir do momento que eu exerço o meu direito, essa put que tem valor de R$1, ela deixa de existir. Por quê? Porque eu exerci o meu direito e vendi a minha ação por R$30. E o mesmo acontece se a ação estiver valendo R$28. Eu vou querer exercer o meu direito de vendê-la por R$30. E essa put aqui vai estar valendo R$2. Por quê? É a diferença do 28 para o 30. Só que a partir do momento que eu vendo ela por 30, essa opção aqui que está valendo 2 deixa de existir, porque a validade da opção é de 1 mês. Então, se eu exerço o direito que eu paguei aqui, eu acabo de vender a minha ação por R$30. Então, essa opção aqui deixa de existir. Então, o que é importante aqui? Muito importante. Você entender esses conceitos. Por quê? Porque isso aqui é prática. Não é a operação que você vai fazer lá no home broker da corretora. A operação é de menos. A operação você vai fazer em menos de 5 minutos. Agora, se você não entender isso aqui que eu coloquei hoje aqui, aí é perigoso. Aí é um risco. Porque aí você não sabe o que você está fazendo. Então, eu te peço para que você coloque aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, porque o meu compromisso é fazer com que você entenda isso aqui. Essa dinâmica das opções. Ah, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Calma, não é nessa aula ainda que nós vamos ver isso. Por enquanto a gente só está vendo o conceito de uma put, por que ela existe. Então eu posso comprar uma put para me proteger. Ainda não estou ganhando dinheiro, só estou me protegendo. Por quê? Porque até agora eu estou explicando para você a posição de quem está comprando put. Ou seja, de quem está fazendo um seguro. Mas na aula anterior eu falei para você não se prender a isso. Nesse momento a gente está falando de quem está comprando. Mas a gente vai falar na próxima aula de quem vende a put. E qualquer pessoa física pode vender a put. Qualquer pessoa pode ser a seguradora. E é aí que a gente vai começar então a falar como é que a gente ganha dinheiro com venda de opção de put ou com compra de opção de put. A gente vai começar a fazer as associações e começar a trabalhar algumas primeiras operações com put. E você vai entender como é que se ganha dinheiro com isso. O importante é que nesse momento você entenda a parte conceitual e eu insisto, a maioria das pessoas que perdem dinheiro na Bolsa de Valores com opções é porque ignoram essa parte conceitual, não entendem muito bem e sai lá comprando opções, seja de put ou seja de call, sai lá vendendo opções, seja de put ou seja de call, não sabe o risco que está correndo, não sabe em que terreno que está pisando e aí sim faz cagada e acaba perdendo dinheiro. As pessoas que entendem o conceitual das opções certamente vão ganhar dinheiro com opções porque entende o quão lucrativas elas são. Então, o que é a prática nas opções? As pessoas falam, né? Puxa vida, eu quero isso na prática. Isso aqui é prática. É você estudar, é você colocar no seu caderninho o que está acontecendo na hora em que você monta a operação, porque isso é uma operação que nós montamos. Nós compramos uma ação e compramos uma opção para se proteger. Eu sei que não é uma operação para ganhar dinheiro, e sim uma operação para se proteger, mas você tem que colocar isso no caderninho. Seja uma operação de proteção ou seja uma operação de lucro no final do mês, você tem que colocar no caderninho e desenhar os cenários no final do exercício. Porque o que interessa para nós não é o que está acontecendo no começo do exercício, quando você monta a operação. O que interessa é lá no final. O que você vai fazer no final do exercício? E é bem por isso que eu desenhei esse cenário aqui, onde eu coloco os valores da ação. Se a ação estiver valendo 33, o que vai acontecer? Quanto é que está valendo a opção? Se ela estiver valendo 30, se ela estiver valendo 28. E essa tabelinha que eu desenhei aqui é primordial para quem estuda as opções e para quem quer ganhar dinheiro com opções. Você tem que desenhar os cenários no final do exercício, antes mesmo de montar a operação. Você vai lá no opções.net, pega o valor das opções e desenha o cenário no seu caderno ou no seu Excel que seja, para você saber o que pode acontecer no final do exercício e como é que você vai se comportar, o que você vai fazer.
E isso a gente vai aprender aqui em todas as aulas desse curso básico, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se agregou valor para você, eu te peço para compartilhar esse vídeo com seus amigos e para todas aquelas pessoas que estão interessadas em investir na Bolsa de Valores, para que conheçam esse sofisticado ativo, esse poderoso ativo que está crescendo cada vez mais e está fazendo cada vez mais pessoas ganharem dinheiro na Bolsa de Valores. Ok? Te vejo no próximo vídeo, na próxima aula, que vai ser a aula de número 3. Um grande abraço, fica com Deus.